Olá pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre o reino Plantae. Lembrando que este reino ele é tão evoluído quanto o reino Animalia, apenas as suas características que são diferentes, tá bom? E é sobre essas características que nós vamos falar hoje. Lembrando que, além das características e das divisões, nós vamos falar dos grupos que compõem esse reino. Esses grupos, eles vão ser mencionados as suas características principais, nada muito aprofundado. Mas, em cada grupo terá um card indicando que você pode clicar nele e terá uma aula específica sobre cada grupo, tá bom? E lembrando também que o layout da nossa aula mudou, mas lá no final da aula tem um tempinho aí para vocês observarem e, se quiserem salvar, o mapa mental que a gente sempre faz nas nossas aulas, tá bom? Mas antes de começar o conteúdo, vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, compartilhe os nossos vídeos se for possível, porque isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos, tá bom? E se tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Então, vamos lá! Falando, para iniciar, das características deste reino. Bom, esse reino, os organismos são autótrofos, que, para quem não lembra, são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento. E eles produzem o próprio alimento através da fotossíntese, por isso eles são autótrofos fotossintetizantes. Eles também são eucariontes, que são aqueles organismos que possuem núcleo. São também pluricelulares, que são constituídos por muitas células, e essas células formam tecidos, apenas os organismos mais evoluídos que têm essa característica, como o reino Plantae e o reino Animalia. Agora vem as organelas exclusivas que tem na célula vegetal, e isso é exclusivo desse grupo, que são os vacúolos, que é para armazenamento de água, e os cloroplastos, que é para fazer a fotossíntese, através do pigmento chamado clorofila. Certo? Agora vamos para as divisões. Nós temos dois tipos de divisões. Aqueles que falam sobre vasos condutores de seiva e aqueles que falam sobre as estruturas reprodutivas. Vou começar falando sobre os vasos condutores de seiva, aquela seiva bruta e a seiva elaborada. Lembrando que a seiva bruta é a água e os sais minerais e a seiva elaborada é o produto da fotossíntese, que é a glicose, tá bom? Então, ou ele tem vasos condutores, que são chamados de vasculares, tá? Que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, as pteridófitas são essas aqui, gimnosperma e angiosperma. E tem aquele organismo que é o mais primitivo, que são avasculares, que são as briófitas, que são essas daqui. Em relação às estruturas reprodutivas, nós temos dois grupos, um chamado de criptógama, que são as briófitas e as pteridófitas, onde as estruturas reprodutivas são pouco visíveis ou até mesmo você não consegue visualizar. E a gente tem as fanerógamas, que são as gimnospermas e as angiospermas, as plantas mais evoluídas, onde as suas estruturas reprodutivas são bem visíveis, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada grupo. Vou começar pelo mais primitivo de todos, que são as briófitas. As briófitas são organismos de pequeno porte, justamente por serem avasculares. Elas não possuem estrutura verdadeira. O que significa isso? Que não tem raiz, não tem caule, não tem folha, são tudo estruturas primitivas, porque ela é um organismo extremamente primitivo. E depende da água para sua reprodução. Então, por esse motivo também ela não é uma planta que cresce muito. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos os musgos e as hepáticas fazendo parte deste grupo.
Agora vamos falar sobre as pteridófitas. As pteridófitas já são um pouquinho mais evoluídas que as briófitas, porque elas são vasculares, como nós falamos, mas continuam sendo criptógamas, né? Porque a sua estrutura reprodutiva ela é pouco visível. Então, ela continua dependendo da água para reprodução, como as briófitas, mas elas já possuem estruturas verdadeiras. Isso garante com que ela seja uma planta de médio porte. Essas estruturas verdadeiras são folhas, caule e raiz, tá? Nesse grupo nós temos como exemplo as samambaias, que é essa da foto, e as avencas. Falando agora então da gimnosperma. Lembrando que a gente está indo em ordem de evolução. A gimnosperma já é um organismo de grande porte, porque ela é totalmente terrestre, não depende da água para a reprodução. Tá? E tem as estruturas verdadeiras, as mesmas estruturas que as pteridófitas já apresentavam, ela também tem, tá? Então ela tem raiz, caule, folha, tá? A única coisa que ela não tem é fruto. Ela tem semente, tá? E por incrível que pareça, ela tem flor, mas não é essa flor que a gente conhece. Então na aula de gimnosperma vocês podem conferir essa informação mais aprofundada. Elas produzem pólen também, tá? E nesse grupo nós temos aí as araucárias e os pinheiros. E agora vamos falar do último grupo, que são as angiospermas. Obviamente são plantas de grande porte, também tem essas estruturas verdadeiras que vêm vindo aí desde as pteridófitas. Também é totalmente terrestre, vindo aí da gimnosperma. Só que ela é uma planta completa, tá? Então ela tem fruto também. Então ela tem, por ser uma planta completa, ela tem todas as estruturas de uma planta, né? Aquelas estruturas básicas que a gente conhece: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Tá? Então, e nessa categoria a gente tem então aí como exemplo as árvores frutíferas. Então, justamente, elas fazem polinização através dos animais, tá? Então, a polinização dela é diferente da gimnosperma, mas tudo isso você confere nas aulas de cada grupo, tá bom? Então, essas foram as principais características de cada grupo dentro do reino Plantae. E a gente tem aí, como eu falei, o mapa, né? Nesse mapa mental, ele tem todas as estruturas que foram faladas aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!